eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Como estão as religiões na França, uma estatística que saiu, francesa, que saiu em 2016, mas não é recente, claro, mas é uma das últimas que saíram sobre esse assunto, né? Sim. E mostra que o cristianismo está em 50%, o que antes era muito, quase todo o país agora está cada vez mais diminuindo exponencialmente. Então, todo o cristianismo, catolicismo, protestantes, está em 50%, e os de não religião, sem religião, são 40%, cerca de 40%. E isso está aumentando cada vez mais, o que vai muito a ver com o que você está falando agora, né, Cleiton? Sobre a questão desse pós-cristão, dos jovens que têm esse pensamento, não, protestante não, cristianismo não, são contra a igreja, contra o Vaticano, contra o Papa, contra Deus, não acreditam mais em Deus. Então, essa é a mentalidade da maioria dos jovens, infelizmente, na França, na Europa e principalmente na França, né? E em terceiro vem o islamismo, né? Que vem aumentando cada vez mais, que tem aí uns 6%. Isso aí. Eu vou começar falando sobre a questão que você falou dos jovens. E isso é impressionante, porque onde a gente está, a gente fala por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer. Então, quando a gente fala de Jesus para os jovens não creio, não creio. E aí a gente pergunta, mas por que você não crê, né? A gente conversando, e as pessoas realmente, como a carta aos Romanos, ela nos diz, eles não creem porque eles não ouviram. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E é impressionante que os jovens não creem porque não conhecem a história de Jesus. E mais impressionante ainda, eu acho que depois você pode mostrar mais, a gente pode entrar especificamente nesse assunto, são as crianças que não conhecem Jesus. Eu fui fazer um trabalho numa escola e a gente foi, não sei se você tem fotos aí que você possa mostrar sobre isso depois, Glauber. A gente foi fazer um trabalho na escola, a gente conseguiu uma porta, aí voltando àquela questão de saber, no país que você está, tem estratégias específicas para você falar. A gente foi a uma escola falar na classe de geografia, a gente conseguiu essa oportunidade para a gente falar do Brasil. E a escola ficou contente porque brasileiro falando do Brasil. Então, o brasileiro tem essa facilidade, tem essa porta aberta já, porque a gente não sofre muito preconceito, né? Pelo menos aqui onde a gente está, onde a gente chega e fala que é brasileiro, todo mundo, Brasil, e cita algumas coisas do país, né? E aí a gente conseguiu falar na classe de geografia, apresentar o Brasil, e lá a gente falou de Jesus. A nossa condição era essa, olha, mas a gente quer falar por que a gente está aqui, a gente é missionário, e conseguimos. Foi a graça de Deus. Para quem está no Brasil nos entender, na França isso é proselitismo religioso, ou seja, é crime. A gente não pode falar numa escola porque a laicidade aqui é levada a sério. O Brasil é um país laico, mas a gente fala, né? A gente fala como que é. Na França, realmente isso é restrito. Então a gente falou, e eu fiquei chocado, porque tinha uma professora que ela era cristã, então lá a gente aproveitou, eu e minha esposa, a gente aproveitou e falamos de Jesus para as crianças de 12 anos, na faixa de 11, 12 anos de idade. E fizemos um apelo, nós falamos do pecado, falamos de salvação, e fizemos um apelo numa classe, e uma menina, lá alguns assim conheciam, mas uma menina, ela foi taxativa, falando, eu não creio em Deus, Deus não existe. Uma menininha, então isso a gente ficou extremamente chocado, né? Que é a questão da TI. A gente não vê isso no Brasil. Aqui é muito forte isso. E outro problema, os pais cristãos, muitos, não ensinam aos seus filhos o caminho, não ensinam a palavra de Deus, porque eles mentalizaram que cada um também tem o seu direito de escolher a sua religião. Sim, cada um tem seu direito, mas a palavra nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Mas aqui entrou essa mentira do inferno, vamos dizer assim, na cabeça dos cristãos mesmo, que eles não têm que ensinar os seus filhos, que eles têm que deixar os filhos decidirem por eles mesmos. Então, para quem está fora da França, é importante entender que a mentalidade é completamente diferente.
E não é hoje. Então é uma coisa que veio construída já há muito tempo. E quando a gente fala de antropologia e contextualização e de campo missionário, é muito difícil você mudar uma mentalidade. Falando de mentalidade, biblicamente, você vai ver o povo de Israel, que endureceu o coração enquanto estava no deserto, e Deus precisou deixar passar aquela geração toda para que pudesse dar para a geração vindoura. Então é muito difícil. Os jovens não creem, as crianças não creem, porque já carregam essas coisas dos antepassados, mas é importante, é encorajador para o missionário que quer vir para a Europa isso. Eles não creem porque eles não ouviram. Porque a palavra de Deus é poderosa. Quando nós proclamamos a mensagem da cruz, quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, se nós falarmos, a palavra do Senhor ela não voltará vazia. É isso que nós queremos, é isso que nos encoraja, né? A sobreviver no campo e avançar e ganhar almas para Jesus. Amém, é verdade. E eu vi essa semana, li essa semana uma estatística, não me lembro onde, que dizia que 80% dos franceses nunca leram a Bíblia, ou não têm uma Bíblia. Então, a necessidade de conhecer o Evangelho, de receber uma Bíblia, é muito importante. A maioria dos franceses, então, realmente não tem conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Isso na França, né? Eu vi essa estatística, li sobre essa estatística. Mas, no meu caso, que é principalmente na Itália, eu já evangelizei na praça grupos de vários jovens, tinham vários jovens, e falei sobre o plano do Evangelho, de que Deus é santo, que o homem, nós somos pecadores, e sem usar a palavra Jesus. Eu estava só contando sobre a importância de termos a relação com Deus e tal. E quando eu cheguei para falar, e necessitamos então de um mediador, precisamos de alguém santo, né, para que seja um mediador para nós termos relação com Deus. Quem é essa pessoa? Ninguém soube responder. Ninguém conhecia a história do Evangelho. Eu fiquei assim, gente, é Jesus Cristo, falava italiano, né? Jesus Cristo, ou seja, para nós brasileiros é óbvio, quase todos os brasileiros sabem que é Jesus Cristo, o mediador para a gente chegar até o céu, para a gente ter relação com Deus, mas o jovem europeu, principalmente, não tem esse conhecimento, essa informação.